Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, eu sou Paulo Apolinário. O Paulo está participando conosco de novo do nosso podcast na ausência da Bel. E no Revidecast de hoje você vai ouvir... Morre o padre Francisco Vaneron. PT de Ribeirão Preto terá candidatura própria nas eleições municipais de 2024. Estudantes em dívida com o FIES já podem renegociar seus débitos. Inscrições para o concurso da Polícia Militar estão abertas. Projeto musical lança disco inspirado na história do café em Ribeirão Preto. Revide. Morreu no último domingo o padre Francisco Vaneron, aos 75 anos. O padre Chico, como era conhecido, foi vigário na paróquia de Santa Terezinha, em Ribeirão Preto, assessor da comunicação pastoral da terra e diretor da ONG Sonho Real, núcleo assistencial localizado no bairro Tanquinho. Nascido em Bruxelas, o padre era filho de um belga com uma holandesa. Durante a adolescência, cogitou a possibilidade de ser jornalista, embora seu pai desejasse ver o filho engenheiro. Entretanto, predominou a vontade da mãe de oferecer o filho à igreja. Chegou a Ribeirão Preto em 1977 e foi trabalhar na paróquia Santa Terezinha. Atuou na capela Nossa Senhora do Rosário, no Morro do Cipó, na capela de Santa Rita das Palmeiras, então zona rural, e na igreja de Santa Rita de Cássia. Em 1988, o padre Chico assumiu como pároco e coordenou todas as pastorais sociais. Atuou no Centro de Direitos Humanos e Educação Popular e também nas campanhas da Fraternidade. Na campanha de 99 contra o desemprego, nasceu a ONG Crescer Crédito Solidário. Bom, Paulo, o padre Chico é mais uma daquelas lideranças, né? No caso, uma liderança da igreja, cuja atuação ao longo de todo o seu longo período aqui em Ribeirão transcendeu a questão, né, religiosa e se foi uma atuação muito forte para a questão das áreas sociais, para a questão dos direitos humanos, para a campanha contra a fome, né? Nós que somos profissionais da imprensa, né, acabamos em determinado momento tomando contato com essas pessoas, né, pelo destaque, pelo papel que eles exercem na comunidade. E o padre Chico sempre foi uma referência muito positiva aí, né? Estava sempre envolvido em todas as campanhas sociais que aconteciam em Ribeirão Preto. Sim, e as igrejas, né, não só a católica, né, mas seguem esse papel muitas vezes como de um terceiro setor, né? Aqui tem um padre levando as comunidades do Tanquinho e comunidades mais isoladas de Ribeirão Preto, todos esses projetos sociais. Revide. O Partido dos Trabalhadores, PT, de Ribeirão Preto, deverá contar com uma candidatura própria nas eleições municipais de 2024. A deliberação ocorreu em reunião no diretório realizada nesta segunda-feira, dia 6 de novembro. No momento, os mais cotados são Antônio Machado, Jorge Roque, Leopoldo Paulino, Ricardo Sobral e Perla Miller. As vereadoras Judete Zilli e Duda Hidalgo também aparecem no radar da legenda, apesar de Duda já ter declarado que não tem interesse na disputa. Era especulado que o Partido dos Trabalhadores poderia apoiar uma candidatura da ex-reitora da USP, Sueli Vilela. Sueli, que atualmente está no PDT, poderia migrar para o PV, que no âmbito nacional integra uma federação com o PT e o PCdoB. Contudo, o PT descartou a aliança, bem como, após o anúncio da candidatura, Sueli também declarou em suas redes sociais que não deverá se candidatar pela federação em 2024. Recentemente, o deputado federal Baleia Rossi lançou o primeiro pré-candidato à prefeitura, o vereador Igor Oliveira. Bom, Paulo, o prefeito Nogueira tinha dito que não indicaria, né, o seu sucessor e não trataria da sucessão, porque ele entende que isso abrevia o seu governo. Mas, né, por outro lado, outros partidos, né, meio que forçaram essa largada eleitoral no sentido de, ao colocarem alguns candidatos na mesa, também forçarem as outras forças políticas a irem se definindo e se apresentando. Então tivemos aí recentemente
o lançamento da candidatura do Igor Oliveira, feito pelo deputado federal Baleia Rossi, e logo em seguida veio essa movimentação aí que chegou a cogitar essa possibilidade da Sueli Vilela fazer parte da federação do PT e o PT indicar o vice. Foi só ela falar isso e o diretório do PT já veio ao público dizer que não, que o partido vai ter uma candidatura própria, né? E agora aí a Sueli descartou a composição com o PT, mas não retirou o seu nome da disputa eleitoral. Exatamente. Ela frisou que ela não vai concorrer pela federação, né? E 2 fatos importantes nessa notícia. Eu conversei com algumas pessoas do PT, né? E uma certa ala do PT tem um saudosismo aí de tempos áureos do partido na cidade, principalmente nos anos 90, quando fizeram prefeito. Porém, desde 2000, o PT não chega ao segundo turno em Ribeirão Preto, né? Na última eleição, o candidato Antônio Machado ficou em 6º lugar. E essa ala, então, do partido queria, de alguma maneira, compor com outro partido, indicar um vice-candidato, criar uma chance do partido voltar ao poder na cidade. Enquanto outra ala defende uma chapa pura, né? PT e PT. Outro ponto importante que você citou é que vários partidos estão forçando o prefeito Duarte Nogueira a indicar. Inclusive, a indicação do Baleia Rossi, que é muito importante, mostra que existem vários agentes da política nacional de olho na eleição de Ribeirão Preto, que é uma cidade muito importante. Baleia Rossi, enquanto presidente nacional da MDB, está de olho. Gilberto Kassab também está de olho, né? Ele chegou, inclusive, na eleição passada até sondar o prefeito Duarte Nogueira para ele ir para o PSD, para concorrer ao governo do estado. Lembrando que o PSD tem a maioria das prefeituras no estado de São Paulo. PSD do possível candidato, Ricardo Silva. Então tem vários agentes nacionais que estão ao redor dessa eleição, que acredito eu vai ser uma eleição muito mais disputada do que foi a anterior. Revide. Estudantes ou formados com dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, já podem renegociar seus débitos por meio das agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Dados do Ministério da Educação indicam que mais de 1,2 milhão de inadimplentes podem ser beneficiados com as condições e o desconto de até 99% no valor consolidado da dívida. As somas a serem renegociadas, segundo o MEC, chegam a 54 bilhões. Os interessados devem procurar a agência do banco responsável pelo financiamento. Ainda de acordo com o Ministério, qualquer pessoa que tenha contrato no FIES, inclusive as que estão em dia com pagamento, pode ser beneficiada pelas novas condições de pagamento ofertadas. A nova regulamentação cria condições mais favoráveis de amortização para estudantes com contratos do FIES assinados até o fim de 2017 e com débitos vencidos e não pagos. Estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias em 30 de junho de 2023 terão desconto de até 99% no valor consolidado da dívida. No caso de inscritos no Cadastro Único, para os demais estudantes, os descontos podem chegar a 77%. Paulo, essa notícia, né, com relação ao FIES, né, que são condições vantajosas aí para se fazer o desconto, né? Porém, o que chama a atenção, embora seja uma iniciativa louvável, né, de financiar o estudo de estudantes universitários, o que sempre chama a atenção quando se fala do FIES é os valores da inadimplência, né? Que assim, parece que existe um acordo meio tácito aí de quem vai financiar vai acabar não pagando depois, né? O que não deixa de ser um problema, porque se trata de um dinheiro público, né, que está sendo destinado a particulares, embora a causa seja nobre. Sim, em muitos casos, né, o aluno entra na universidade com a promessa de emprego garantido, né? E se essas pessoas estão devendo, significa que elas não conseguiram um emprego ou uma renda suficiente para pagar essa dívida. Claro que é louvável, o programa é muito bom, é um programa interessante de acesso às universidades particulares, mas também passa por um debate sobre a empregabilidade, sobre a capacidade que essas universidades, centros universitários têm de formar profissionais para o mercado de trabalho. Revide. Passou a valer a partir desta semana o funcionamento da Área Azul Digital em 302 vagas distribuídas em ruas perpendiculares à Avenida Dom Pedro I. Além das 302 vagas padrão de estacionamento rotativo, também serão disponibilizadas 16 vagas reservadas para idosos, 8 vagas reservadas para pessoas com deficiência, 25 vagas para operação de carga e descarga e 11 vagas destinadas para motocicletas e similares. A Área Azul Digital na região da Dom Pedro funcionou
funcionará de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 e aos sábados, das 9 às 13. Os usuários da área azul podem comprar créditos de R$ 1,50 para 1 hora ou de R$ 3,00 para 2 horas. Bom, Paulo, esse é um dos principais problemas aí da atual administração, né? Os comerciantes da Dom Pedro não digeriram bem essa entrada aí do estacionamento pago, dos corredores de ônibus, né? E tem reclamado muito aí da perda de vagas de estacionamento, com prejuízos para o comércio. Sim, nós noticiamos no portal Revide alguns protestos que os lojistas fizeram, né? E nós citamos aqui na notícia que são estacionamentos nas ruas perpendiculares, porque lembrando, as vagas na Avenida Dom Pedro foram extintas, inclusive, se o motorista parar nessas vagas, nessas antigas vagas, ou então não comprar o bilhete da Zona Azul nas perpendiculares, ele pode ser multado. Revide. Começaram nesta semana as inscrições do concurso público para a contratação de 2.700 soldados de segunda classe da Polícia Militar. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da VUNESP, organizadora do concurso, até 20 de dezembro. Para participar, os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos, exceto para quem já pertence aos quadros da PM, e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 m e os homens de 1,60 m. A remuneração básica inicial para o cargo de segundo soldado de classe da PM é de R$ 4.852, incluindo salário base e regime especial de trabalho. A íntegra do edital está disponível nas páginas 204 a 208 do Caderno Executivo, seção 3, na parte Concursos Públicos do Diário Oficial do Estado. Revide. O grupo de jazz brasileiro Pod Café lança nesta sexta-feira o álbum Suíte do Café, gravado em parceria com a orquestra da USP Filarmônica de Ribeirão Preto. O tema do novo trabalho é uma homenagem à história do café em Ribeirão. As 8 composições da Suíte do Café se complementam em uma peça musical que une a tradição da orquestra sinfônica com as sonoridades contemporâneas do jazz afro-brasileiro do Pod Café. Para a criação do projeto, o grupo convidou o historiador Daniel Dimenici, que trabalhou como um consultor para as pesquisas realizadas pelos músicos em busca de histórias e dados sobre o período. Revide. E agora, a Yara Raci vai nos contar sobre os destaques da Revide dessa semana, que circula com sua versão impressa. Na edição impressa desta semana, temos uma entrevista com o neurocirurgião Hélio Rubens Machado. Ele é o médico responsável pelas cirurgias de separação de gêmeos siameses feitas no Hospital das Clínicas e conta um pouco pra gente sobre estes feitos importantes para Ribeirão Preto e outros detalhes da sua carreira. São nada mais, nada menos do que 50 anos completos de medicina este ano. A reportagem especial desta edição faz uma análise sobre o impacto dos cursos mais concorridos na cidade com a absorção destes profissionais que se formam a cada ano pelo mercado local e regional. No tradicional caderno Nosso Bairro, Nossa História, desta vez, o bairro em destaque é o Cristo Redentor, um cantinho novo da cidade onde velhos problemas se repetem. Vale conferir. Revide. E a repórter Gabriela Maulin traz os principais destaques do portal Revide. Olá, eu sou a Gabriela Maulin, editora do portal Revide, e eu venho agora com os destaques dessa semana. Trecho da Avenida Francisco Junqueira tem nova interdição. Em continuação às obras do corredor de ônibus do quadrilátero central, foi necessária a interdição da faixa de rolagem da direita da pista sentido bairro Centro da Avenida Doutor Francisco Junqueira, no trecho da rua 11 de agosto e Sergipe, na pista em direção à rotatória Amin Calil. Com essa intervenção, ficará bloqueado o acesso às ruas São Paulo e Paraíba a partir da Avenida Doutor Francisco Junqueira. O acesso à avenida, a partir da Avenida Saudade, também estará bloqueado. De acordo com a DGB Engenharia, construtora responsável pela execução dessas obras, este bloqueio ocorrerá durante 7 dias, contando a partir do dia 9 de novembro. Secretaria da Saúde disponibiliza locais fixos para a vacinação antirrábica. A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto, por meio da Divisão de Vigilância Ambiental, disponibiliza 2 postos fixos para vacinação antirrábica animal.
Os locais estão em funcionamento no Distrito de Vigilância em Saúde, na Unidade de Vigilância em Zoonoses, localizado na Avenida Eduardo Andréa Matarazzo, Avia Norte, no número 4255, no bairro Marinsec. O horário de funcionamento do local é de segunda a domingo, das 8 às 16 horas. Já no Distrito de Vigilância em Saúde Central, localizado na rua Dr. Loyola, 756, na Vila Tibério, a vacinação de cães e gatos permanece à disposição da população de segunda a sábado, das 9 às 16 horas. Reaplicação do Enem deve ser pedida de 13 a 17 de novembro. Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio 2023, o Enem, que tiveram problemas logísticos ou estavam acometidos de doenças infectocontagiosas e não puderam participar do exame, poderão solicitar de 13 a 17 de novembro, via página do participante, uma nova oportunidade para fazer as provas. A reaplicação do exame será nos dias 12 e 13 de novembro. As demais informações estão disponíveis no portal Revide. Por hoje é só e até a próxima. Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o final de semana. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje falaremos de um filme ruim, porque filmes ruins também são bons. Principalmente quando você fica com raiva porque é muito ruim. Tubarão, Mar de Sangue, no Netflix. Primeiro, o que uma pessoa que vai assistir um filme chamado Tubarão em Mar de Sangue quer de um filme com esse título? Pelo menos eu quero. Sangue, morte, muita morte, pedaço de gente voando para lá e para cá, um tubarão terrível, mau. Aí já começa o erro, que são umas 6 pessoas em 2 jet ski, um tromba, sobram 5, um morre já logo na sequência, fica pouca gente, como vai ter um mar de sangue com pouca gente? E ainda tem um ADR lá no meio, uma discussão, traição. Você sabe, né? A lógica dos filmes de terror. Você já viu falar? Fez coisa errada, mate. É o primeiro a morrer. Mentira, não foi o primeiro. Bom, é isso. É legal, dá pra assistir, mas é uma porcaria. Tem a dó, né, gente? Mar de Sangue vem uma piscininha de groselha. Então é isso. Bye. Tchau. Revide. Por hoje é só, ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um bom final de semana. Um bom final de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.